trabalhos desta noite. E antes de mais nada, vamos fazer uma pequena prece de agradecimento aos nossos benfeitores espirituais, aos nossos amigos que nos acompanham nesta caminhada. Queridos irmãos, benfeitores amigos que nos acompanham, que nos envolvem com tanto amor e carinho, a nossa profunda gratidão pela oportunidade de estarmos aqui, aprendendo um pouco mais sobre as nossas leis, sobre os ensinamentos do nosso Divino Mestre Jesus. Que os nossos benfeitores e guias, que a nossa família espiritual, amigos, possam, com todo amor, envolver a todos nós. A nossa profunda gratidão a todos aqui presentes. Que Deus os ampare, agora e sempre. Muito bem. Hoje vamos falar sobre conhecer a verdade que liberta, à luz da doutrina espírita. É tão importante o conhecimento sobre as leis que muitas vezes cria, pelo desconhecimento das pessoas, algum sofrimento, alguma dor. É curioso quando observamos a Sofia ali em cima agora. Vamos partir do princípio que ele tivesse um pouco menos, tivesse com 1 aninho de idade. Mesmo ela desconhecendo a lei da gravidade, que é uma lei divina, essa criança pode cair, pode se machucar. As leis não são moderadas, ainda que nós venhamos a desconhecer essas leis. E assim é as leis divinas. Quando existe uma ignorância da nossa parte no que toca às leis divinas, nós acabamos por sofrer por esse desconhecimento, por essa ignorância. Eu muitas vezes costumo dar esse exemplo. Quando mudamos de um país para um outro, eu posso até desconhecer as leis daquele país, mas nem por isso eu fico isento. Eu acabo sendo submetido, eu sou penalizado quando cometo uma infração, mesmo eu desconhecendo as leis desse país. As leis divinas, igualmente. Por isso a importância de buscarmos o conhecimento, a informação que nos liberta, que nos levam cada vez mais termos uma conduta, uma linha de comportamento este que faz com que nós possamos estarmos em paz, tranquilos. A lei do retorno, por exemplo. A lei do retorno. A lei de ação e reação. Ela existe, é um fato. Observamos muitas vezes crianças que hoje nascem e que aqui chegam com desequilíbrios de ordem física, psicológica, emocional e outras. Muitas vezes, quando olhamos para a criança exatamente naquelas condições, o que é muito comum? As pessoas que desconhecem as leis. Coitada, que mal fez para merecer estar passando por isto? Na verdade, ela não é uma coitada. Aquela criança, embora esteja nessa condição de criança, é um espírito antigo. É uma alma antiga que retorna ao corpo físico, mas trazendo as consequências de escolhas menos boas. Então, essa enfermidade ou esse desequilíbrio que essa criança ou que esse espírito agora sente ainda no corpinho pequeno, está relacionado a esta lei. Porque lá atrás, em outro momento, em uma outra altura,
quando teve uma atitude, digamos, não tão boa, pelo desconhecimento das leis, ela é submetida. Evidentemente que o nosso Pai, o Criador, que é um Pai de amor e de misericórdia, sempre concede a todos nós a oportunidade de poder reparar, corrigir. Mas as leis não são alteradas. Não são alteradas. E é tão importante falar sobre as leis, porque cada vez mais nós vamos tomando consciência, conhecimento, uma expansão mental das leis, naturalmente vamos alterando, vamos mudando internamente a nossa conduta, a nossa forma de agir perante ao nosso semelhante, perante ao nosso planeta, a nossa existência. Porque permanecermos na ignorância total, sem buscar esse conhecimento, custa caro. Custa muito caro. E cada vez mais nós temos conhecimento, tudo muda. E é sobre isso que nós queremos falar nessa noite. Sobre conhecer a verdade que liberta. Ter ideia, ter uma clareza sobre as leis divinas, as leis que regem. O conhecimento conduz ao discernimento e ao equilíbrio. Cada vez mais que vamos tomando consciência, passa a haver um equilíbrio. Observem, muitas vezes a forma com que nós cuidamos do nosso invólucro físico, do nosso corpo biológico. Isso vai definir a nossa condição futura. Muitas pessoas acham que, por falta de conhecimento de bases, por ignorar essas leis, como não existe uma vida após a vida, porque muitos acreditam que tudo se acaba com a morte do corpo físico. Então, o que eu fizer agora está tudo bem, está tudo certo. Eu tenho mais é que aproveitar a vida. Eu tenho mais é que viver a vida. Porque a vida é curta, né? Quantas vezes nós não já ouvimos pessoas que fazem esse comentário? Ela tem que aproveitar a vida. E existe nesse aproveitar um desgaste biológico. Por vezes, com alimentação inadequada. Isso acaba por ter uma repercussão no nosso corpo. Eu posso fazer muitas vezes o uso de uma substância que afeta o meu corpo. Só o corpo físico? Não. Principalmente o corpo perispiritual, o nosso perispírito, onde tudo lá fica registrado. As nossas atitudes, os nossos padrões de pensamentos, porque tudo que nós pensamos, nós projetamos no nosso corpo energético. E tudo isso vai se somatizando cada vez mais, criando no futuro problemas graves. Mas essa pessoa que tem essa desinformação, ou que não tem esse conhecimento, ela acha na cabeça dela que quando morrer tudo acaba e ficou tudo bem. E quando ela retorna, quando ela precisar reencarnar, ela retorna, ela regressa com estas mazelas. Então, quando você tem esse conhecimento, ele vai te conduzir ao quê? Ao equilíbrio. Por que o equilíbrio? Porque eu passo a ter um cuidado maior com o quê? Com a minha saúde, com o meu corpo. Eu passo a ter um cuidado maior com a qualidade dos meus pensamentos. Hoje, eu falava com uma pessoa pela tarde, conversando muito com ela, com a senhora, e falamos sobre isso. Ela me disse assim: o que eu faço
posso fazer para conseguir vencer esta minha ansiedade? Falei, bom, provavelmente o seu psiquiatra ele vai te aconselhar uma medicação que vai te anestesiar, sem sombra de dúvida. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. O que deixa a senhora ansiosa? O que deixa normalmente a senhora muito ansiosa? Quando eu começo a pensar nisto ou naquilo. Falei, muito bem. E se a senhora pensar em uma outra coisa boa? O que a senhora sente? Eu me sinto bem. Falei, interessante. Então quer dizer que o que lhe causa bem ou mal está relacionado com o que a senhora pensa? É isto? Sim. Falei, então a senhora tem a resposta à pergunta. A senhora já sabe o que fazer. É o que a senhora pensa é que gera este quadro. Então mude a forma de pensar. E como é que eu faço isto? Falei, vamos lá. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Porque tem coisas que eu sinto que não é meu pensamento. Olha que interessante. Muito interessante a colocação que a senhora fez. E tem toda a razão. E a senhora tem toda a razão. Nem tudo que pensamos, ou nem tudo que está no nosso campo mental, é verdadeiramente nosso pensamento. E eu perguntei para ela, e como que isso acontece? Muitas vezes me vem um pensamento, o que eu ando aqui fazer? Por que eu não dou cabo de tudo? Falei, que interessante esse pensamento, né? Mas depois eu falo comigo, que pensamento estúpido é este? Eu falei assim, a senhora pensa no que propriamente acerca da vida e da morte? Olha, alguma coisa me diz, eu não sei como explicar isso para o senhor, mas alguma coisa me diz que deve haver alguma coisa além. Falei, ok, interessante. Então a senhora acredita que haja uma vida após a vida? É isto? É isto mesmo. Falei, eu também penso como a senhora, sabia? Não sei porque nós pensamos juntos. Temos uma semelhança, mas é mesmo isto. Então, da mesma forma que nós continuamos fora do corpo, vivos na mesma, nós continuamos a pensar. E há muitas pessoas sem o corpo físico, sem o corpo biológico, que caminham conosco, que nós atraímos por algum motivo. E essas pessoas continuam pensando da mesma forma como pensava. E muitas vezes essa pessoa que está do nosso lado, embora a senhora não veja, está angustiado ou angustiada. Está triste, está ansioso, está com medo, está inseguro, está perdido, ou sente dores, ou sente necessidades que era própria quando ele ou ela habitava o corpo físico. E tudo aquilo que ele diz, ou tudo aquilo que ele sente, a senhora sente e também ouve. Só que como a senhora ouve aonde? No teu campo mental. E aquele pensamento que chega no teu campo mental, a senhora entende como um pensamento próprio. E isso faz com que a senhora entre o quê? Em ansiedade. Tem palpitações. O coração fica acelerado. A senhora transpira. Sente tudo e um pouco mais. Mas esse pensamento é da senhora? Não. Este sentimento é vosso? Não. Mas quando há um desconhecimento desse mecanismo, a pessoa simplesmente ela entra numa crise de ansiedade, um ataque de pânico. E quando procuramos uma ajuda médica, e se esse profissional da área de saúde médica desconhece o que estamos a falar, ele provavelmente vai medicar a pessoa, porque é o que ele sabe fazer. Não que ele esteja errado, ele está fazendo o que ele sabe fazer. Mas só isso por si só resolve? Não resolve. Anestesia, alivia a situação. Então é isso que acontece comigo? Eu falei, exatamente isso. E o que nós podemos fazer numa situação como esta?
o que Jesus, o nosso Mestre, nos recomendou: vigiai. Vigiai os vossos pensamentos. E muitas vezes nós não o fazemos. Nós somos bombardeados o tempo inteiro, o tempo todo. Inclusive, devo acrescentar, somos bombardeados com muita frequência por pessoas que já partiram, por irmãos que já partiram, que não têm uma boa sintonia conosco, que não têm uma boa afinidade conosco. Por quê? Por atitudes, por comportamentos que tivemos em outros tempos. São irmãos que ainda carregam uma mágoa profunda, uma tristeza, uma frustração com atitudes e comportamento que eu tive em outros tempos. E esses irmãos, muitas vezes, nos projetam, nos intuem pensamentos inadequados, impróprios. E o que eu faço? Eu assumo como pensamento meu. Então, o que fazer numa situação como esta? Sempre que vier, observe bem, sempre que vier um pensamento, sempre que surgir um pensamento na sua cabeça, eu não estou bem, hoje eu não estou nada bem. Minha sugestão para você: cancele, cancele e cancele. E substitua por um outro pensamento. Se você aceitar esse pensamento como próprio, ele tem um efeito exatamente de acordo com a qualidade do pensamento. Ou você pode aprender a conversar, a estabelecer um diálogo com essa voz ou com esse pensamento. Compreenda da seguinte maneira: sempre que vier um pensamento como este no seu campo mental, um pensamento destrutivo, negativo, fale com o pensamento como se você estivesse conversando literalmente com uma pessoa. Então imagine que a pessoa esteja dizendo para você: hoje eu não estou nada bem. Olha, eu compreendo que você não esteja bem. Eu percebo. Mas você pode procurar uma ajuda. Você pode procurar uma prece. Porque eu estou me sentindo muito bem. E se você procurar uma ajuda, você vai ficar bem. Eu estou muito cansado. Eu não suporto esse cansaço. Eu percebo esse cansaço que você sente. Mas isso é falta de você procurar uma meditação, de você fazer uma prece, de você procurar o Cristo. Faça alguma coisa. Porque eu tenho feito isso, eu me sinto muito bem. Parece conversa de maluco, né? Não, não é. Você vai aprender a falar com essa voz. Você começa a criar o quê? Dissociação. Você separa. Você não está assumindo que aquele pensamento seja vosso. Ah, mas você não sabe o que aconteceu comigo, sim. É que eu tive um problema na minha casa. Que ótimo, maravilha. Você não é a casa, tá bom? Você está bem. Não é que o meu filho está mal, o seu filho está mal, você está bem. Minha avó morreu, por isso eu estou triste. Que bom que ela morreu. Foi para o plano espiritual. Está feliz agora porque foi recebida pelos benfeitores. Mas você está bem. Vocês entendem isso? Porque senão, nós temos dois problemas. A casa vai ficar com problema, o teu filho que está mal, ou tua avó que morreu. Vocês percebem isso? Se você acreditar que você está mal em função daquela situação, você realmente fica mal. Mas aquele problema, ele não vai desaparecer. Então você passa a ter dois problemas. Olha que interessante. Ah, você fala isso porque você não sente a dor que eu sinto no joelho. Você não é o joelho. Você não é o joelho. Você pode até admitir e reconhecer que há uma dor no joelho, mas você está bem. O meu joelho dói muito, mas eu estou muito bem, graças a Deus. Vocês percebem isso? Porque se você admitir que você está mal, você e o joelho estão com dificuldades. Mas imagine só você mudando o teu comentário. Eu estou bem. Eu estou muito bem. Embora o meu joelho doa, ou está doendo, e ainda bem que está doendo,
Porque ele está chamando a minha atenção para alguma coisa. Eu tenho estado distraído com alguma coisa. E esta dor está chamando minha atenção para alguma situação. Olha que interessante. Então é importante nós começarmos a mudar o nosso padrão de mentalidade. Porque aquilo que você pensa, aquilo que você emana, você atrai, você constrói, você cristaliza. É lei também. Ok? É uma lei. É uma lei. E as pessoas que vibram focando constantemente numa estrutura de pessimismo, de negativismo, ela amplia o quadro de dor e de sofrimento. Parece estranho quando eu digo tudo isso. Eu não estou negando que a pessoa esteja vivendo aquela experiência com a casa, com o filho, ou com a avó, ou com o joelho. Eu não estou negando isso. Isso é um fato. Sim, é verdade. Mas como você vai lidar com isso é que é a questão. O cair faz parte. Cair faz parte. Todos nós caímos um dia e vamos cair. Mas o que está aqui em causa é como levantamos. É a maneira com a qual você levanta. É a maneira com a qual você escolhe olhar para aquela situação. Isso é o que? Mentalidade. Nós somos aquilo que pensamos. Então, se você pensa que está mal, você está mal. Mas por quê? Porque você escolheu. E tem pessoas que gostam de estar assim. Tem pessoas que gostam de ser vítimas, coitadinhos, desgraçados, para que alguém fique com dó dela. Isso é pior erro. Isso não resulta. Então, o conhecimento conduz ao discernimento e ao equilíbrio. Quando você começa a entender esse mecanismo, você fala, ops, deixe-me mudar isso aqui, porque isso não me ajuda. E eu começo a buscar uma linha de conduta diferente. Doutrina espírita, ela não criou espíritos. Ela relembra e esclarece as lições de Jesus. Muitas pessoas têm um conceito, têm uma ideia, que a questão dos espíritos foi criada por esse pessoal aí que mexe com o espiritismo, né? Não. O espírito, desde a altura de Moisés, muito antigo, Moisés, em seu tempo, já proibia naquela época a comunicação com os mortos. Olha que interessante. Kardec, aí, há poucos séculos, ele só organizou um pouquinho o que sempre existiu. Com quem que as bruxas falavam? Com os espíritos. Vocês percebem isso? Quem que os padres exorcizavam? Os espíritos. Então não foi a doutrina que inventou isso. E por aí afora. Então, ela não criou espíritos, ela relembra e esclarece o que? As lições de Jesus que nos ajudam a compreender os espíritos. Há muitas pessoas que quando eu estou conversando, falam assim, Sidney, você viu os espíritos que eu estou vendo? Ai meu Deus, até deu um frio agora aqui na barriga. Quem é que você está vendo? Aí imaginei que ela está de blusa preta, né? E calça branca, a senhora está de blusa preta. Blusa preta, sim, preta. Calça branca. Ai meu Deus, olha para ela. E está falando comigo. Como assim? Olha, você é um espírito. Você entendeu? A sua diferença é que está usando nesse momento um corpo biológico. Mas os espíritos que desencarnam continuam sendo os mesmos. Ah, mas eu tenho um medo se ele me aparece. Algum tempo atrás, para vocês rirem um pouquinho, nós estávamos num trabalho que nós fazemos aqui às quartas-feiras, onde nós temos a oportunidade de falar com os espíritos que já partiram e já desencarnaram. Mas o que é curioso é que boa parte do que estavam conosco, eles não sabiam que já haviam desencarnado ou que já havia morrido. Tá bem? E lá conversando com eles. E quando eu falava com um deles, ai meu Deus, eu tenho medo da morte, você não faz ideia. Eu já estava morto.
E tinha muito medo da morte. Eu falei, eu posso imaginar. E continuando conversando. Minha missão naquela noite era fazer com que eles percebessem que eles já haviam partido, desencarnado. Ok? Então eu estava ali encontrando uma estratégia, uma forma de como dizer que de fato já haviam partido. Conversa vai, conversa vem. Eu estava preparando o ambiente. Só que eles eram vários. Eram vários que ali estavam. Falei, bom, vou aproveitar aqui a oportunidade. Falei assim, bom, a morte é uma coisa muito tranquila, muito natural. As pessoas quando morrem nem percebem que morreram. Porque elas continuam sentindo as mesmas coisas, tendo os mesmos sintomas. Não muda nada. Nada. O que acontece muitas vezes é que o espírito, por vezes, ele não consegue compreender como é que ele muda de um sítio para o outro de forma instantânea. Às vezes não percebe como é que ele vai para uma casa ou para outra, ou passa pela parede e nem percebe. Ou por vezes, por que ele não consegue voltar para casa? Mas olha, vamos fazer o seguinte. Eu vou mostrar para vocês aqui, através dos nossos irmãos, como tudo isso se processa. Aí eu pedi para que a equipe espiritual nos ajudasse, nos auxiliasse naquele processo, mostrando um processo de mudez em carne, de um momento em que o perispírito, o corpo energético, se desloca do corpo físico. Vocês lembram? Muito bem. E quando eu mostro aquela cena toda, aí eu falei assim, bom, agora vamos fazer uma experiência com você. Quando eu disse com você, eles saíram correndo, amontoados um em cima do outro, porque achou que eu fosse fazer qualquer coisa que eles fossem morrer. Aquilo foi um riso que vocês não imaginam. Então, por mais que nós tentássemos controlar a situação, os mortos estavam desesperados com medo de morrer. Por quê? Porque, na verdade, ninguém morre. Embora a gente não estivesse mais no corpo físico, e o desconhecimento dessas leis leva-nos a um quadro como esse. Então, por mais que eu me controlasse ali para não rir, eu tinha que controlar, mas era inevitável, né? Você acabou rindo da situação toda, do medo. Ele ficou apavorado, achou que fosse algum bruxo, que eu fizesse alguma magia. E eu falei, meu Deus do céu, né? Coitado de mim. Mas isso acontece muitas vezes. Então, a doutrina espírita não criou os espíritos, ok? Todos nós temos o quê? Virtudes. Trazemos o germe da quê? Da perfeição, está dentro de nós. Agora, o fato é, durante muitas existências que nós já tivemos, nós vamos nos contaminando, infelizmente. E essa contaminação, ela se dá com as nossas experiências terrenas. E nós estamos hoje aqui, nessa atual reencarnação, para trabalharmos, no sentido de removermos, de eliminarmos esses germes, digamos, da negatividade, que ainda se faz muito presente na nossa vida. O conhecimento da natureza espiritual é esse conhecimento que afasta as chagas que nos impedem a evolução. Qual seria hoje o pai de todos os vícios, o principal responsável que nos afastam, que nos impedem a evolução? Egoísmo. Este é o pai de todos os vícios, o egoísmo. Quando temos instalado esse vírus na nossa estrutura, é ele que impede o quê? Esse desabrochar, essa ampliação, essa mudança. Mas aqui um detalhe, conhecimento da natureza espiritual, isso por si só não basta. Nós vamos conviver com pessoas que têm um conhecimento relativamente considerável. Mas ter conhecimento da natureza espiritual não quer dizer nada. Ainda vibra, ainda está na nossa estrutura, infelizmente, esta erva daninha,
E este espírito, quando está contaminado, nós que ainda estamos presos a esse padrão, mesmo tendo conhecimento espiritual, não quer dizer nada. Nós acabamos por ter atitudes no nosso dia a dia incoerentes, mesmo tendo conhecimento espiritual. Então é muito importante um trabalho interno cada vez maior. De quê? Combater as nossas deficiências. Só ter o conhecimento espiritual não quer dizer absolutamente nada. Nada. Eu sou espírita desde que nasci. Eu sou católico, eu não falho uma missa. Eu sou evangélico, meu pai é pastor da igreja. Que interessante. Vai para o inferno do mesmo jeito. Por quê? Isso não quer dizer nada. Vocês percebem isso? Não quer dizer nada. Aí você encontra um sujeito que é ateu. E é uma pessoa que vive no bem, vive para a caridade, é uma pessoa simples, é uma pessoa humilde, mas não acredita em Deus. Este tem passaporte direto. Vocês percebem a diferença? Não é o que eu digo que eu sou, mas é o que eu faço com o que tenho. Muda tudo. Então, eu fico aqui me intitulando, batendo no peito, sabe? Eu sou isso, eu sou aquilo. Isso é tudo vaidade. Sabe? Isso é pura vaidade humana. Vaidade humana. Então, nós precisamos muito trabalhar. Trabalhar o quê? Aquilo que ainda vibra em nossos corações e que muitas vezes, nós resistimos. Nós temos muitas facilidades em observar a dificuldade, a imperfeição do outro. Mas ter a coragem de olhar para dentro é difícil. É difícil. E aí está o nosso trabalho. Então, o conhecimento da natureza espiritual, ele é importante em que contexto, numa fase inicial? Despertar. Fazer com que você, através desse conhecimento, passe a se autoanalisar. Conhecer. E depois, aí começa o trabalho de combate. Combater o quê? A erva daninha. Combater o que está mal. E para isso é preciso muita coragem, muita determinação. Porque é um trabalho árduo. É um trabalho difícil. Porque você tem que lutar contra o seu maior inimigo, que é você mesmo. O seu maior inimigo é você mesmo. Muitas vezes achamos que nosso maior inimigo é o espírito obsessor que me persegue. Não, é você. Não é o espírito. Aliás, a grande maioria das pessoas gostam de se esconder atrás disso tudo. Sabe? É sempre alguém que prejudica ela, nunca ela. Nunca ela. Então, conhecimento da natureza espiritual, ele afasta chagas que nos impedem a evolução. Mas quando você também toma a decisão de trabalhar. Onde? Na sua reforma íntima, na sua transformação. E não é tão simples assim. Hoje, eu conversava com o Fábio sobre isso, no caminho de Leiria para cá. É um trabalho que fazemos todos os dias. Há muitas pessoas que convivem comigo, com alguma proximidade, outros um pouco mais distante, e acho estranho quando muitas vezes eu falo assim, olha, eu ainda me sinto extremamente egoísta. Nossa, mas você ajuda tantas pessoas, você é uma pessoa tão boa, você convive comigo. Eu ainda sou uma pessoa extremamente agressiva. Mas você parece tão calmo. Não. Eu exercito a calma. Há uma diferença muito grande. Então, a doutrina espírita tem me ajudado muito. Principalmente na identificação, no reconhecimento de padrões comportamentais incoerentes. E muitas vezes eu estou aqui, e já estive muitas vezes aqui, e me sentia muito mal em estar aqui a fazer um trabalho como este. Porque em muitos momentos eu não me sentia digno para falar o que eu estou falando. Hoje eu me sinto melhor. E sabe por que hoje eu me sinto melhor? Porque constantemente eu trago
eu partilho as minhas dificuldades. Eu venho para cá para falar das minhas dores, das minhas imperfeições, daquilo que eu tenho trabalhado e me esforçado para mudar. Então eu não venho falar de um modelo, de um exemplo que eu não sou, mas que um dia eu espero ser. Então estar aqui hoje podendo falar com vocês é muito importante, porque eu sei que vocês sentem, porque eu sinto muitas vezes. Eu sinto as mesmas dificuldades. Há dias que eu deveria me controlar um pouco mais e eu sinto que eu não controlo. Há dias que eu me vejo uma pessoa, não deveria, eu me vejo uma pessoa extremamente intolerante e impaciente. E quando eu vou deitar, isso pesa, isso dói. Às vezes eu vejo uma pessoa extremamente crítica com a dificuldade do outro. Em outros momentos, egoísta. Em outros momentos, orgulhoso. Então a doutrina espírita tem me ajudado a fazer exames daquilo que ainda está presente no meu coração. Então eu só tenho a agradecer. E quando eu passo por tudo isso me ajuda cada vez a melhorar. Então o conhecimento da natureza espiritual tem sido muito importante na minha trajetória de evolução. Eu sou muito mais ajudado do que ajudo. E a dor? A dor é um elemento educativo para o aprendizado. A dor é um elemento educativo para o aprendizado. E através da dor, curiosamente, né? É paradoxal isso, mas é através da dor que você vê o crescimento de muitas pessoas. Observe que, na sua grande maioria, as pessoas, quando estão vivendo uma vida maravilhosa, tudo está acontecendo de forma linda. Tenta encontrar uma pessoa desta num centro espírita, numa igreja, num templo. Tenta encontrar. Pode encontrar? Pode encontrar. Mas é difícil. Os templos, os centros espíritas funcionam como? Como um hospital, como uma escola. Normalmente quem procura uma ajuda está numa condição delicada. E quem procura ajuda está sentindo o quê? Dor. A dor é que nos ensina a gemer. Que engraçado, né? A dor nos ensina a gemer. Você perguntar, o que você aprendeu a gemer? Foi com a dor. Ai, né? Não é assim que acontece? Ninguém te ensinou, olha, o dia que doer, você faz assim, tá bom? Ninguém te falou isso. A dor nos ensina. A dor trabalha o orgulho. A dor trabalha a vaidade, a arrogância. Quando você cai e você sente aquela dor, você começa a trabalhar a sua parte interna. Quando você tem uma doença muito grave, muito difícil, independentemente da sua posição, da sua carteira, dos seus títulos, você percebe que a sua carteira, o seu título, que a sua aparência não é nada. Aí você tem que trabalhar o quê? Humildade. Você se vê sem saída. O que fazer nos seus companheiros? É muitas vezes um momento como este que você vê. Você vai nos hospitais, você vê uma criança que está ali entre a vida e a morte. E aquele pai e aquela mãe desesperados. E o médico fala assim, olha, vou fazer o que eu posso, mas eu não posso garantir nada. Reze. Aquele pai talvez nunca rezou. Aquela mãe nunca rezou. Ali você vê uma prece verdadeira. Naquele momento de dor, de agonia, de perder aquele filho, aquela filha querida, aquele homem, ele cai de joelho, ele se desespera, ele faz qualquer coisa para a vida do seu filho, da sua filha. Ali você vê uma prece verdadeira, porque ele sente no coração. É um momento.
Mas perceba que aquele mesmo homem, aquela mesma mulher, em outras circunstâncias, em outros momentos, a prece, essa comunicação, esse diálogo com o Criador, não era tão importante assim. Então é através da dor que muitas vezes nós nos conectamos com o Pai. O apóstolo Paulo, ou São Paulo, em muitos momentos ele questionava o porquê daquela dor. Já que ele era um seguidor de Jesus, por que aquela dor o confrontava muitas vezes? É exatamente essa dor, filho, que te aproxima do Pai. Curiosamente, é no momento de dor que nós criamos uma conexão. Nem sempre, quando a vida corre bem, nós nos lembramos dessa conexão. Aliás, há uma metáfora muito engraçada que diz o seguinte: Jesus é o pastor das ovelhas. Nós somos as ovelhas, ok? E Jesus toca o seu rebanho. Mas existem umas ovelhas desgarradas, tipo Sidney, que de vez em quando foge do bando, sai correndo. Mas Jesus não pode soltar o bando todo, né? Tem tantas ovelhas. E o que Jesus faz? Solta os cães. Ela vai buscar. E o cão vai atrás. Só que o cão não fala. O cão trabalha com a boca. Então, quando ele te pega você muito afastado, o que o cão faz? Mete a boca na tua pata ou no teu pescoço e te leva arrastado. E por vezes você chega machucado. E o pastor vai tomar conta de você. E quando o cão te pega, dói. O que seria o cão? As doenças, o desequilíbrio. Então, quando você é visitado pelo cão, que o cão te encontra, custa um pouquinho. A bocada do cão dói um pouquinho. Mas Jesus nunca esquece e nunca deixa nenhuma ovelha no seu rebanho. Então, o que seria a dor? A dor seria o cão. Nós nunca estamos perdidos. Nunca. Embora que muitas vezes se sente sozinho, sentindo aquela dor, aquele grande desconforto. Então, essa metáfora é para compreendermos que, apesar da dor, nós estamos muito bem acompanhados. É esta dor que nos aproxima. É esta dor que nos aproxima do nosso Mestre. Porque é esse cão que vai nos levar ao encontro do bom pastor. E claro, quando o cão está nos levando, que é esta tal dor, por vezes a doença, é desagradável esse caminho de dor. Mas, como ovelha desgarrada, com dificuldades, eles usam do recurso da dor para uma aproximação. É uma metáfora apenas. O que somos é consequência do que pensamos. Buda. Isso é muito forte. Aí vem aquela máxima, ter cuidado com aquilo que pensamos. Por quê? O que somos é consequência do que pensamos. O que eu penso sobre eu mesmo? O que eu penso sobre a minha vida? O que eu penso sobre tudo à minha volta? Então, tudo isso define a importância de entendermos a máxima de Jesus. Vigiai. Vigiai. Muitas vezes nós não nos damos conta, da qualidade dos pensamentos que temos nutridos. Mais importante ser do que ter. Olha só, trouxe aqui esses dois exemplos dessas duas almas queridas, né? Chico Xavier e Madre Teresa. Olha que interessante. Mais importante ser do que ter. Pessoas que dedicaram sua vida numa entrega para ser. O que menos importava para elas era o ter, mas o ter no sentido pessoal, egocêntrico. Porque eles se preocupavam em ter, mas ter para partilha, ter para ajudar. Muda completamente a história. Chico Xavier, ele recebia muitos recursos financeiros, muita ajuda. Para ele, não.
porque vivia numa casa simples, modesta, sem recursos nenhum. Ok? Tudo o que ele, olha só, tudo o que ele recebia era destinado, era dirigido para as famílias carentes. Ele estava preocupado com o ter? De modo algum. Madre Teresa de Calcutá. Há uma história dela, belíssima, que eu gosto muito. É muito impactante. Ela chega num país onde ia receber uma premiação, ia ter uma grande festa em honra a ela. E ela, quando soube disso, de tudo que haveria, tudo que seria feito, ela rapidamente questionou que para aceitar a tal festa, ela queria saber quanto iriam gastar para fazer todo aquele mega evento. E disseram: então, por favor, me dá esse dinheiro todo e cancele tudo, porque vai tudo para as minhas crianças de África e para outras famílias que precisam. Eu não preciso nada disso. E se não for assim, cancele tudo que eu não participe. Estou fora. Essa é a minha condição. Vocês percebem isso? É muito impactante isso. Mas, quando nós estamos presos no sentimento de vaidade, o que acontece? Nós queremos o quê? Visibilidade. Então você vê que essas pessoas, como o exemplo dos dois aqui, são pessoas muito focadas onde? No ser. No ser, não no ter. E o que vem hoje nos aprisionando muitas vezes é que nós temos sido muito escravos do quê? Do ter. Nós temos que ter coisas. Ter para ser alguma coisa. Não, é o contrário. Aí vem a estrutura aqui. Ser para fazer, para depois você ter. Nós queremos o quê? Ter coisa, fazer coisa, para depois ter alguém. É tudo o contrário. Nós primeiro temos que ser algo. Aquilo que somos define o que vamos fazer e o que vamos ter. É uma estrutura bem equivocada que nós temos. Primeiro você se define naquilo que você é e no que você vai fazer para você ter aquilo que de fato seja honestamente importante para a sua caminhada. Leis divina e consciência, elementos necessários à conquista da paz e da felicidade acima de tudo. Não somos nossas alegrias, não somamos nossas alegrias. É curioso isso, né? Hoje, quando você conversa com as pessoas, na maioria das vezes, elas estão focadas só no que acontece de mal. Só no que acontece de mal. Há uma dificuldade muito grande em focar nas coisas boas que acontecem. Certa vez, uma mulher se aproxima de Jesus, desolada. Ela estava muito mal com tudo que acontecia, segundo ela. E Jesus se volta para essa mulher e faz uma pergunta: mulher, o que vês à frente? Não vejo nada. Preste atenção, observe. O que você vê? Senhor, eu nada vejo. Preste atenção. A única coisa que vejo é uma casa em ruínas. Preste atenção. O que você vê sobre essa casa? Ela olha para o telhado desabando e ela nota lindas flores. Ele fala: se Deus é capaz de colocar sobre uma casa em ruína lindas flores, o que não fará com aquilo que ele criou? Mas observe o olhar da mulher. Ela só olhava para a ruína. Ela olhava para a casa que estava caindo. E Jesus olhava para onde? Para as flores. Então, muitas vezes, o nosso olhar no nosso dia a dia, você anda focado o dia inteiro, ou focado só nas coisas ruins, sem se dar conta. Alguém fala assim: bom dia. Bom dia por quê? Tem pessoas que já cortam, azeda, insuportável. Percebe isso? E como que essa pessoa pode estar bem se ela escolhe, se ela decide se concentrar no que há de pior?
nós precisamos rever tudo isso. Porque é o que eu escolho, é o que eu decido. Ninguém põe uma arma na sua cabeça e te obriga, hoje passe o dia inteiro só pensando negativamente. Ninguém faz isso com você. Você que escolhe. Quantos aqui hoje de vocês não tiveram oportunidade de ter uma refeição? Tiveram uma caminha para dormir, para descansar? Vocês têm um canto para onde ir? Será que realmente nós agradecemos por isso? Pelos olhos que temos? Será que temos a noção clara que existem milhares e milhares de pessoas que não enxergam, que são cegos? Será que temos a noção que existem milhares de pessoas que andam numa cadeira de roda? Será que você agradeceu pelas pernas que tem? Ou não, é obrigação do universo, ele que se vire, ele que me dê. Sabe o que chama isso? Ingratidão. Então nós temos tantas coisas boas, maravilhosas, só que a nossa ingratidão não nos permite olhar as coisas boas que temos. Passamos o dia inteiro reclamando, só reclamando, só maldizendo o governo, o vizinho, o marido, a mulher, os filhos e todo mundo. Tem pessoas que é insuportável ficar do lado dela. Ela te cansa, ela te consome. Quando a pessoa vem e fala, meu Deus do céu, está chegando. Você tem que fugir. Porque, meu Deus, os mentores devem sofrer muito, né? Eu fico imaginando o trabalho desses homens, dessas mulheres. É um pouco pouco. Então, precisamos somar mais o quê? As alegrias. As coisas boas. Alegrar. Hoje eu vi uma mensagem muito interessante. Eu estou olhando para as crianças brincando. Então tem muitas mães que ficam incomodadas com aquelas marcas de mãos na vidraça da casa. E brigam, e ralham, porque tem os brinquedos esparramados pela casa inteira. E a mensagem diz assim, não se preocupe não. Vai demorar pouco. Daqui a pouco eles crescem, eles vão embora. E você vai ficar sozinha e vai sentir saudade disto. Você vai querer novamente aquelas marcas de mão, aqueles brinquedos esparramados pela casa. Você vai querer isso de volta, só que você não vai ter. Então, aproveite agora. Pare de se enervar. Pare de se irritar. Aproveite esse momento. Porque as crianças vão crescer. E você não vai ter mais aqueles gritos, vai sentir saudade dos gritos. Pense nisso. Concentre-se mais nas alegrias, nas coisas boas que você tem, naquilo que chega para você. Eu não estou dizendo com isso que não aconteça coisas ruins no dia a dia, mas são experiência para o nosso crescimento. Mas parem de se concentrar na energia do fado, com todo respeito. Mas se concentre em algo que coloca você para cima, não em coisas tristes. Porque é disso que nós precisamos para continuar a nossa viagem. Se nós não entendermos isso, nada faz sentido. Que Jesus nos ilumine, nos fortaleça, nos abençoe nesta nossa caminhada. A minha profunda gratidão a todos. Espero que essa mensagem de hoje, essa noite, possa, de algum modo, colocar-nos a refletir sobre o que nós precisamos fazer nesta nossa caminhada. Boa noite a todos. Um forte abraço a todos.